Então começou esse aqui o 2-1. Eu sou Fernando Rudnick, Daniel Malucelli está comigo, e nessa edição a gente vai conversar com um cara que foi criado na base do Atlético, já está na França desde 2017, volante Otávio. Tudo bom, Otávio? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Prazer receber você aqui no 2-1. Antes da gente começar esse bate-papo, vou pedir para você que está nos assistindo aí, dar aquela curtida, compartilha o vídeo aí com os amigos, com a família, que nos ajuda bastante. Otávio, semana passada você passou por um dos maiores sustos da tua carreira, né? Queria começar aqui já de supetão falando disso. Companheiro teu, o nigeriano Samuel Kalu, desmaiou em campo, foi praticamente aí na tua frente, né? Conta um pouquinho como foi essa situação. Cara, a gente estava na barreira e estava aquele calor imenso dentro do estádio, né? O clima todo do ambiente. Eu acho que por conta de desidratação, não sei, ele veio a cair do nada. Ele disse que não estava sentindo nada, caiu. Achei que ele estava sentindo dor, alguma coisa, tipo muscular, sei lá. Mas do nada ele começou a ficou mole o corpo dele, aí foi na hora que a gente desesperou, cara. Desesperou, aí o pessoal começou a chegar, os outros jogadores, tentou abrir a boca dele, assim, e ele sem deixar, mordendo forte, aí pronto. Aí começou aquela loucura, chamando os médicos, chamando todos para vir rápido, mas graças a Deus foi só um susto mesmo, logo, logo ele levantou e já saiu. Tentou até continuar na partida, mas por precaução ele foi substituído. Mas é um momento de tensão. A gente vem na mente aquela imagem do Eriksen na Eurocopa, né? Imagino que para você deve ter passado isso na cabeça, né? Então, sendo porque, tipo, no momento, como eu falei, né, eu achei que foi algo que ele tinha caído, porque estava sentindo alguma dor e tal, mas naquele momento que ele sentou ainda consciente, ele logo em seguida ele apagou, cara, ele caiu de lado, começou a perder o controle do seu corpo e ele caiu todo torto. A gente viu que ele já estava fora de si, não tinha mais já controle sobre o seu corpo, a gente desesperou e começou a chamar os médicos, aí logo em seguida, até sair de perto, que eu não gosto de ficar muito perto e muita gente em cima dele ainda, né, eu falei pra rapaziada dar espaço para deixar ele um pouco mais respirando, mas graças a Deus deu tudo certo. Pô, que situação, hein? Você já tinha passado por isso aí alguma outra vez na carreira? Já tinha visto algo parecido, cara, na base? Cara, já tinha acontecido de um atleta bater de cabeça, ele passar mal, assim, mas foi algo rápido, né, você bate, é um choque, você sabe que foi a pancada, mas, assim, você cair do nada, você tá bem, cair sem ter que nada foi a primeira vez, cara. Foi um susto, porque você acha que tá tendo algo muito mais grave, né? Quando uma pessoa tá consciente, do nada ela fica inconsciente, você se assusta. Não deve ser, não deve ser uma situação legal para se viver ali no campo, né? Fica aquela tensão ali. Pô, Otávio, você está na França desde 2017, só no Bordeaux, né? Como que tá a vida aí? Como que tá? Adaptado, obviamente que você já está muito bem adaptado, mas como que é jogar no futebol francês e agora a gente tem esse hype aí com o Messi se transferindo para o PSG e com certeza os holofotes vão aumentar ainda mais para a Liga, né? Sem dúvida, desde 2017, graças a Deus, me sinto muito bem, adaptado ao clube, tenho o carinho dos profissionais, dos torcedores, me sinto muito bem aqui, não só pelo clube, mas assim, as pessoas que moram aqui, tem muito brasileiros, as pessoas te tratam super bem, eles gostam dos brasileiros quando chegam aqui em Bordeaux. E sem contar, né, que a liga tem cada vez trazendo mais pessoas, atletas importantes para dar uma levantada no campeonato, e agora com a chegada do Messi, não só dele, mas de todos os outros atletas que o Paris Saint-Germain contratou. Claro que ele é o principal reforço e o que vai dar mais força ainda para a liga, mas juntando com todas as outras peças fundamentais que o Paris Saint-Germain contratou, vai ser um algo a mais para dar visibilidade, sem dúvida para nós e para todas as outras equipes foi muito importante a chegada de uma estrela como o Messi. Agora, você é o cara que vai ter trabalho aí, né, com esse time do PSG, né? Porque o time do PSG, eles estão montando lá. Como é que é? De um lado cai o Messi, de outro tem o Neymar, ali no meio tem o Mbappé. Como é que faz para marcar essa turma? Cara, eu sempre falei, né, que jogar contra a equipe do Paris Saint-Germain sempre foi difícil, né? Você sempre teve, comparado às outras equipes aqui da liga, sempre foi uma equipe muito qualificada em todas as
posições dentro de campo. Mas agora, esse ano, foi um ano que eu acho que o Paris contratou mais as peças mais pontuais e de alto nível, né? São jogadores que eram peças fundamentais nas suas equipes, equipes de alto nível do futebol mundial. E esse ano, sem dúvida, a gente vai ter mais dificuldade para jogar contra a equipe do Paris Saint-Germain. É bom que, quando objetivo, maior desafio, sem dúvida, deixa a gente mais motivado e mais concentrado para esses grandes obstáculos na carreira. Otávio, a gente tem essas grandes estrelas, Neymar, Messi, tem Di Maria, agora chegou o Donnarumma, mas o futebol francês é um futebol muito físico, né? Tem muita força, mas também tem técnica, tem habilidade. Tem algum jogador aqui que não é tão comentado pela mídia, que você acha que assim tem um talento acima da média, alguém que você já enfrentou, ou do teu time, jogadores que não são tão falados assim, mas que daqui a pouco vão explodir? Sim, a gente fala, né, que aqui a Ligue 1 é uma liga que é muito falada, entre uma das ligas mais fracas, né? Isso está perdendo um pouco mais agora, com a chegada dessas grandes estrelas, desses grandes jogadores. Eles estão começando a dar mais atenção e vendo que o campeonato está evoluindo, mas desde que eu cheguei aqui, foi uma equipe que eu vi que uma liga que eu vi que ela é muito competitiva, de equipes que elas são muito fortes fisicamente, que disputam do início ao fim, a partida sempre buscando a vitória. Claro que as equipes mais fortes, de um poder aquisitivo maior, ela vai contratar jogadores diferenciados, jogadores com uma qualidade técnica acima das outras equipes. A gente vê que cada ano isso tem mudado um pouco. Você vê as equipes contratando mais jogadores técnicos, deixando mais de lado esses jogadores de força. Claro que essas equipes procuram ter a junção. As equipes que têm um poder aquisitivo menor, elas vão procurar mais atletas de força, atletas que vão lutar mais, buscar mais a vitória durante a partida inteira. E aqueles que têm um poder aquisitivo maior, eles vão procurar a técnica para buscar as competições e fazer a diferença, um grupo com mais qualidade técnica. E nisso, sem dúvida, a gente tem visto que a Liga tem se fortalecido, a Liga tem buscado mais atenção das principais, hoje, das principais ligas, porque não só nas contratações, tem visto saindo muitos jovens daqui do campeonato francês para as ligas principais há um tempinho atrás. Agora está sendo o campeonato francês, está indo buscar as peças dos grandes clubes das outras competições, principalmente agora o Paris Saint-Germain, que é uma equipe, eu acho que do poder aquisitivo maior da Europa, que está indo buscar com forças os atletas de alto nível. E isso, sem dúvida, é muito importante para nós, para a continuidade dos nossos objetivos, que a gente está disputando as grandes competições, né? Eu espero que a gente possa estar tendo mais atenções. E se você falou dos atletas jovens que têm surgido, a gente, cara, tem alguns atletas, até na nossa equipe mesmo, tem atletas jovens que a gente vê que tem um poder muito grande de evolução ainda, de que não só fisicamente, mas tecnicamente muito acrescentar para o campeonato. Você vê a equipe do Lille, a equipe do Rennes, que tem jogadores, só esse ano mesmo já jogou 2 atletas com 16 anos, que hoje em dia é cada vez mais difícil você ver atletas jovens atuando e dentro de competições importantes, porque eles buscam jogadores com mais experiências, com mais bagagem. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano que vocês vão ter surpresas, né? Porque vão começar a acompanhar mais o campeonato francês e vão ver equipes de qualidades, equipes que vão estar buscando coisas grandes dentro das competições. E você, como é que você espera a tua temporada? Eu vi que você teve uma lesão, né, em janeiro, você perdeu aí o final da temporada, uma lesão no tendão. Como é que foi a tua recuperação? Que aconteceu? Como que você se machucou? E já está totalmente recuperado? Já está podendo jogar 90 minutos? Como é que foi esse período aí? Eu fiquei em janeiro, dia 20, e graças a Deus eu pude ter uma recuperação dentro do prazo, até um pouco antes do que ele estava previsto para voltar a jogar em setembro, mais ou menos. E graças a Deus eu já pude recomeçar. E o meu objetivo pessoal era recomeçar dentro dessa nova temporada, e graças a Deus deu tudo certo. Comecei a pré-temporada junto com a equipe, fiz o último jogo de preparação, entrei 20, 15 minutos finais. Daí no primeiro jogo do campeonato já pude entrar 45 minutos, entrei no intervalo, fiz 45 minutos, e agora esse último jogo, clássico contra o Marseille, eu fiz a partida inteira. Então,
para mim, cara, só tenho que agradecer a Deus, porque a gente sabe quando você tem uma lesão grave, é muito difícil você voltar rápido e voltar com condição de estar atuando toda uma partida. E o mais importante é você sem sentir dor, né? Você tá bem fisicamente, então eu sempre falo, eu sou agraciado por Deus por estar de volta, fazendo o que eu amo, jogando e graças a Deus me sinto muito bem podendo atuar toda a partida e ajudar a equipe da melhor maneira possível. Como que você se machucou? O que aconteceu? Foi um lance no treino, no meio de semana, quarta-feira, a gente tinha acabado de fazer um jogo no domingo e quarta-feira normalmente é o segundo treino da semana, ainda estava recuperando que vinha na sequência longa de jogos, eu atuava todas as partidas e não tinha muito descanso, até na época a gente tinha folgas e eu buscava treinar, até o pessoal disse que foi uma férias forçada para mim. E eu estava vindo de uma carga muito grande de trabalho, de treinos, de jogos, e isso foi o que eu precisava dar uma parada para lapidar o corpo de novo, recuperar as energias e começar com mais experiência e saber dosar mais o meu trabalho. Otávio, teu estilo de jogo mudou na França? É diferente do Otávio que jogava aqui no Atlético? Como que foi a tua evolução, até na adaptação do futebol europeu, que é mais intenso? Como que você se diria hoje como jogador? É mais completo? Ah, cara, sem dúvida, a gente vai criando maturidade, né? E, poxa, vai fazer quinta temporada que eu tô agora aqui na Europa, a gente aprende muito, principalmente taticamente. Claro que passados anos de atuando, a gente vai tendo essa experiência, né, da nossa, sem dúvida, aprendendo não só com os atletas de alto nível, mas também com os profissionais, né, que trabalham com nós, os técnicos que passam e a gente tem que evoluir, a gente é obrigado a evoluir. Principalmente quando se joga na Europa em alto nível, você é obrigado a aprender a evoluir dentro da sua posição, de como poder ajudar, fechar espaço, tudo isso. Eu acho que hoje eu me sinto um volante mais completo. E sem dúvida, aquele Otávio que quando saiu do Atlético há 5 anos atrás, é um Otávio totalmente diferente, né? E para melhor. Quando você estava aqui no Brasil, jogava no Brasil, uma das suas principais características era o desarme, né? Até o pessoal do Cartola adorava você, porque você pontuava bastante ali com o desarme. E só que no início da tua carreira, uma vez eu entrevistei seu pai e ele me disse que você era o goleador, você chutava e fazia muito gol. Como que você mudou aí para virar um cara um pouco mais de marcação? O posicionamento mudou. Como que você se transformou nesse jogador mais, vamos dizer assim, um primeiro volante, né? Cara, é incrível, né? Que quando na verdade, eu cheguei no Atlético como meia mesmo. Cheguei como meia, número 10, o meia ofensivo. E sempre, a minha infância toda, futsal, jogador jogar como atacante, meia, gostava de fazer gol, não gostava de marcar. E no Sul, a gente chega no Atlético totalmente diferente, totalmente um campeonato mais físico, né? Mesmo sendo jovem, você já sentia essa diferença comparado às outras competições, né? No Sul ali é muito mais força. E eu fui obrigado a aprender a marcar. Aí comecei a jogar como volante, tinha técnicos que ainda falavam na base que o Otávio não vai dar muito certo porque ele é um jogador baixo, que gosta muito de jogar com a bola, mas ele precisa marcar mais e tal. E eu foquei nessa parte de marcação. Eu sabia que eu tinha que aprender a marcar, então foi onde eu fui focando, pegando mais oportunidade de falar com os técnicos quando eu precisava melhorar, evoluir na parte defensiva, né? Então foi aí que chegou o técnico no sub-16, 17 mais ou menos, começou a me colocar como segundo volante, fiquei mais na posição de volante e fui ganhando mais força na saída de bola. É aí onde eu fiquei um volante um pouco diferenciado dos outros por ter uma boa qualidade técnica e marcador. Aí quando chegou no profissional, comecei atropelando na parte de marcação, roubando bola pra caramba. E isso foi o meu diferencial, né? Um volante que ficava muito e bom passe, saía para jogar bem. Mas queriam te dispensar em algumas vezes, algumas oportunidades queriam te dispensar no Atlético, né? Conta essa história. Sei que o Pedrinho Maradona te segurou, depois no profissional você ia ser emprestado, o Milton Mendes, treinador também, foi importante para você permanecer? Cara, então, eu não gosto nem de citar nome,
nome de técnico, porque a gente é injusto com outros, né? Que foram vários mas esses nomes que você citou, sem dúvida, foram nomes que foram importantíssimos na minha trajetória, né? O Pedrinho foi no momento que eu estava de transição ali do juvenil para os juniores, e o pessoal sempre tem aquela lista, né, de 10, 8 jogadores que passam de uma categoria para outra, e eu não estava nesses atletas que estavam para subir para o júnior. Foi onde o Pedrinho conversou com o pessoal, falou, não, o Otávio é um atleta importantíssimo, um atleta que ele não está no nível dos outros ainda, mas ele é um atleta comprometido, um atleta que sempre vem mostrando sua evolução. Aí foi onde a gente foi fazer uma competição na Suíça, eu fui muito bem lá, e aí que o clube decidiu que eu ficasse. Aí foi onde eu consegui me adaptar no júnior, depois chegou nas Copas São Paulo, nas coisas, subi o profissional, aí comecei jogando profissional, só que aí depois veio de novo, fui pro banco, aí fiquei naquela fase sem jogar e sabe, né, no profissional você joga ou você tem que, quando é da base, vai emprestado para começar a rodar, ganhar mais experiência e voltar. Foi onde eu estava de uma ou outra dessa de ser mandado emprestado para um clube para outro, aí o Milton Mendes deu a oportunidade, eu voltei a jogar com profissional, me firmei, aí foi depois daí que eu comecei a jogar direto, me firmei no profissional do Atlético, comecei a me destacar e chegaram as propostas, fui transferido. E você fez uma dupla boa ali com o Hernani, né? Uma dupla que a torcida do Atlético lembra até hoje, né? Uma dobradinha de volantes e grandes jogos ali pelo Atlético também, né? Quais são os que vêm na sua cabeça, assim, os que você guarda com carinho? Cara, com o Hernani eu sempre falo, né? O Hernani foi um amigo, um irmão que eu saí comigo desde o infantil até o profissional, a gente jogando junto, né? A gente já se conhecia, a gente jogando dentro de campo, a gente parecia que pensava da mesma maneira, né? A gente, poxa, 8 anos jogando junto, então, sem dúvidas, faz toda a diferença quando você sobe profissional. E um dos jogos mais importantes, cara, que eu vou te falar, tem vários na minha cabeça que eu fiquei muito feliz assim de ter participado e podido contribuir com o clube. O primeiro foi contra o Criciúma, que foi um jogo que eu fiz o meu primeiro gol como profissional. Sempre falo desse jogo porque era um jogo festivo, a reinauguração da Arena, a reestreia do Walter, que até o momento tinha sido o maior público da Arena. Foi o meu primeiro gol como profissional. Contra o São Paulo, no Morumbi, que eu e o Hernani marcamos o gol da vitória, a gente virou esse jogo, um gol meu, um gol dele. Teve o jogo da Libertadores, que a gente se classificou lá no Chile contra o Universidade Católica. A gente foi um jogo bem competitivo, a gente vai, empata, vira, se classifica, desclassifica, acabamos Batalha de classificados. Apoquindo, né? Esse jogo aí foi histórico. Sem dúvida. Outro jogo também, não pode deixar de falar, né, do título lá contra a equipe do Coxa, lá no Couto Pereira, a gente venceu e foi campeão paranaense contra eles. O jogo contra o cara, até fugiu aqui da memória o jogo que tava falando, que falar do Coxa, acabei que perdi esse outro jogo. Mas, cara, foram jogos que eu te falo que tem muitos jogos inesquecíveis, cada jogo que a gente pode contribuir, fazer o nosso melhor, a gente fica guardado no nosso coração e sempre tem aquele gostinho de que vai ficar pro resto da vida, né? Os primeiros jogos da nossa carreira a gente sempre guarda com carinho. Essa final contra o Coxa aí, essa é uma que a torcida não esquece também, né? Acho que foi 3-0 no primeiro jogo na Arena, né? E depois 2-0 e o Walter, a provocação toda da coxinha e todo mundo entrou na onda. Queria que você contasse a história mais dessa final aí. Na época tinha uma rivalidade, é óbvio, né? Existe a rivalidade Coxa e Atlético, mas aquela final lá em específico era o Atlético não ganhava o Campeonato Paranaense já fazia um tempo e existia, não sabia quem que ia ser o favorito mesmo naquele campeonato. O Atlético estava jogando com o time principal aquele ano, né, com o Paulo Autuori tinha assumido e tal, e aquele jogo na Arena é realmente um jogo histórico, né? Sem dúvida, porque o Atlético fazia um tempo que não ganhava o estadual, depois chegou 3 anos ali que o Atlético começou a botar a equipe sub-23, foi até onde eu surgi,
E naquela mesma temporada, o Atlético começou com 23 e depois colocou a equipe principal. Aí foi onde criou a expectativa, né? De, poxa, esse ano tem que ser o ano do título, porque faz muito tempo que não ganha. Aí falava que não dava tanta atenção porque colocava o 23, era obrigação do Coxa, e agora que estamos com o profissional, então tem que ganhar. E graças a Deus deu certo. A gente ganhou o primeiro jogo em casa 3-0, o segundo 2-0 lá no Couto Pereira. E onde surgiu a brincadeira do Walter das 5 coxinhas. Ele começou, hoje pode e tal. Ele começou a jogar e ficou e tá das 5 coxinhas, né? O Walter é uma figura, né, folclórica aí do futebol. Tem alguma história com ele? Você se dava bem com ele? Não, o Walter é um cara que tem um carinho, um respeito enorme. O Walter, ele sempre a gente brincava, tenho contato com ele até hoje, né? A gente tem grupo, a gente às vezes nas férias a gente marca de se encontrar tudo. Ele vai lá em Maceió, no tempo que ele estava no CSA mesmo, que era um clube da minha cidade, a gente conversava bastante. E como atacante é um cara que, né, que eu falo que é uma resenha que eu sempre falo para todo mundo, que foi o momento que eu mais apareci assim no profissional, porque ele zoa a bola e joga para mim, que aí tu vai se garantir e eu também vou ficar bem. Que ele falava, pode jogar aqui, pode fechar o olho e soltar o pé, que aqui eu seguro, os caras não vai tirar não. E era isso, né? Eu roubava a bola e soltava o pé pro balde, ele se... Então foi um cara que eu gostei muito de jogar, não só dentro de campo, e a amizade que eu tenho com ele fora de campo é fenomenal. Você acha que saiu do Atlético no momento certo? Foi o momento exato para você sair? Foi uma venda importante para o clube, né? 7 milhões e meio de euros. Mas depois daquilo, em 2018, já veio o título, né, da Sul-Americana. Depois, em 2019, Copa do Brasil. É claro que a gente muitas vezes não escolhe como que vai ser, né? Mas você acha que foi da maneira que tinha que ser? Cara, assim, é que nem eu sempre falo, né? O que deve acontecer, o que tem que acontecer, acontece. Eu não posso ficar falando que eu deveria esperar um pouco mais, que eu deveria ter participado, que eu deveria. É porque, tipo, eu sempre falo, na minha vida, eu sempre coloco no caminho na mão de Deus, espero que ele faça o melhor. E eu acho que aquele foi o melhor momento para me sair, porque a gente não sabe o que poderia acontecer também se eu continuasse no clube, se eu ia continuar me destacando, se eu ia continuar evoluindo, continuar crescendo, mesmo que eu tivesse participado dos títulos ou não. Enfim, são várias coisas. Não saísse naquele momento, poderia estar jogando em outro clube no Brasil, poderia estar no. É isso que é muita coisa. Isso, mas falar para você que eu falar, poxa, eu queria estar um pouco mais para poder ter participado dos títulos, sem dúvida eu pensei, foram títulos importantíssimos para o clube, você ficar gravado na história do clube. Eu que tive uma longa história dentro do clube, passei 9 anos, fui formado, profissional, poxa, fiquei 5 anos ali dentro do clube, no profissional, 4 anos na base. Então, assim, são coisas que falar, Otávio, você queria ter participado de tudo isso que passou no Atlético? Óbvio. Claro que eu queria ter sido campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, de tudo isso, desses 3 títulos depois, né? 2 títulos depois eu participei do primeiro, os outros 2 Paranaense. Poxa, ter todos esses títulos depois no Atlético, claro que eu queria. Mas é que nem eu falo, né? A gente não tem que ir se eu sou grato a Deus por ter sido vendido. Eu fui um dos primeiros ali que o clube estava se reestruturando. A venda do Hernani, a minha venda, com certeza deu uma estrutura melhor para o clube, para ele poder continuar a sua evolução, as contratações, as outras vendas. Sem dúvida, eu me considero toda essa construção que o clube teve, continua tendo. Claro que não diretamente, mas indiretamente eu me sinto parte dessas conquistas que o clube teve. Talvez se você tivesse ficado, o desenvolvimento de um cara como o Bruno Guimarães teria sido, né, mais lento, teria talvez menos espaço. Você chegou a jogar com ele alguns jogos, né? Então, sem dúvida, o Bruno Guimarães, quando ele no começo da temporada, eu joguei até a metade e ele estava lá, ele entrava alguns jogos no segundo tempo, né? Ele não chegou a jogar titular comigo, mas ele entrava alguns jogos no segundo tempo, aí eu jogava junto com ele ali, mas ele era poucos minutos. Ele não teve uma sequência longa, né? Depois que eu fui vendido, foi aonde ele começou a jogar um pouco naquele ano, mas a partir do ano seguinte que ele começou a jogar de verdade de titular. E como você falou, é esse tempo que precisa, né? Tipo, precisa uns saírem, outros chegarem, outros para dar oportunidade, para ter uma nova safra, né? Uma nova atletas. E isso o futebol é assim. São momentos, são tempos que são precisos ser vividos para uns, para outros, que nem agora. Bruno tinha que sair para que pudesse surgir outro atleta.
E assim vai continuar acontecendo. O Otávio saiu, o Bruno surgiu, aí depois o Bruno saiu, vai chegar o outro atleta que se destacar e botar o clube onde ele tem que continuar evoluindo, fazendo dinheiro para que o clube possa estar se mantendo, se erguendo. E o Atlético, sem dúvida, é um dos clubes que tem esse poder muito forte de revelar e de fazer atletas para vender para o mercado europeu muito forte, né? Porque você contar aí de atletas que o Atlético criou dentro de casa, vendeu para o futebol europeu e se destacou como vem se destacando, são poucos clubes brasileiros que têm esse poder. E aí na França tem vários brasileiros, né? Inclusive o Bruno Guimarães. Você chegou a conversar com ele quando ele se mudou para o Lyon? E você tem amizade com brasileiros aí que jogam na França? Tem o Neymar, agora chegou o Gerson, Paquetá, Luan Pérez, tem vários jogadores brasileiros aí, né? Como é que é essa comunidade brasileira no futebol francês? Cara, tem muitos brasileiros aqui, muitos mesmo. Assim, a gente se encontra mais nos jogos. Quando a gente joga contra, poxa, a gente conversa, bate um papo ali rápido, vai no vestiário, conversa com um com o outro. Um contato que eu tenho mais assim próximo é o Bruno Guimarães mesmo, que foi quando ele até para vir para cá ele me ligou, né? Perguntou como é que era o campeonato francês, como é que ele pensava da equipe do Lyon e tudo isso. Falei tudo que eu passei meu feedback para ele, né? E dos outros atletas assim a gente tem contato. Tinha uns atletas que jogavam comigo, né? Atletas e outros aqui brasileiro mal mesmo, que a gente tinha uma convivência maior. Mas atletas que eu tenho do Brasil, que jogam hoje no Campeonato Francês, eu tenho contato mais direto, é só o Bruno Guimarães, e não é muito, não. É mais, e aí, como é que você tá? Tudo bem? A gente troca uma mensagem, né? Entendi. E Otávio, como que você diria que está o Lyon aí no Campeonato Francês? O que ele quer? Um clube de meio de tabela? Um clube que está crescendo? Como que é a estrutura do clube? A gente não conhece tanto por aqui. Queria que você fizesse um raio-x. Não tem nenhum brasileiro com você aí, né? Não, até o momento não tem. Tinha alguns brasileiros, né? E saíram todos. Agora por enquanto, sou o único brasileiro que tô aqui no Bordeaux. Mas já teve promessa de chegar alguns outros aí, a gente está aguardando, né? E sobre o Lyon é uma equipe que é muito. Desculpa, Uma eu, equipe eu, grande eu, aqui. eu que confundi. Eu falei Lyon pensando em Bordeaux. Eu queria que você falasse do Tá. seu clube. Tá, não. Você perguntou do Lyon, eu falei, ia falar. Tá, do Bordeaux. O Bordeaux é uma equipe era uma equipe grande. Na verdade, é uma equipe grande, né? Uma equipe grande na França, conquistou no passado e foi perdendo um pouco o seu espaço, sua força. E agora já vem um tempo atrás querendo se projetando para se reerguer no campeonato francês, fazendo projetos. E isso leva tempos, não é do dia para a noite. Espero que a gente possa continuar plantando, né, a diretoria, esse novo proprietário com os diretores, tem um planejamento, está pensando grande, pensando em fazer com que o Bordeaux volte a ser uma equipe as 3 primeiras colocações para título e disputar a Champions League. Hoje o pensamento, a gente tem equipe que infelizmente a gente não pode falar que a gente entra no campeonato para disputar uma Champions League, para disputar um título. A gente entra com a equipe para brigar para ir para a Europa League por meio de tabela. A gente tem esse pensamento, Europa League meio de tabela. Claro que a gente não vai entrar só para isso, a gente entra para conquistar o nosso melhor desempenho, conquistar, se possível, título, conquistar e ir para um planejamento da equipe, dos atletas que tem, do projeto do clube, é para ir para a Europa League e fica o objetivo. Agora, com a nova diretoria, com os novos proprietários e com tudo o pensamento que ele colocou no clube, é de fazer com que o clube volte a ser um clube grande e disputar o título, que é um dos principais objetivos dessa nova diretoria de tempo aí de trabalho, a gente possa estar fazendo que traga essa alegria de volta para o torcedor, que é estar disputando e conquistando títulos. Otávio, você até tocou num ponto aí que, bom, o clube tem um projeto, né? A meta do clube, ó, a gente tem a consciência de que a gente vai disputar o meio de tabela, disputar uma Europa League. Eu até queria perguntar para você se você nota uma diferença nesse sentido de planejamento do futebol europeu com o futebol brasileiro em relação à pressão, porque aqui no Brasil a impressão que eu tenho é de que não existe muito isso. Você tem ali o Campeonato Brasileiro e
todo mundo acha que pode ganhar, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Você tem clubes que vão jogar e vão ficar no meio de tabela, mas não adianta. Se ele está no meio de tabela, o técnico é demitido, troca 3, 4 vezes de treinador, e no futebol europeu parece que existe mais uma consciência. Não, o Bordeaux é um clube que vai brigar ali, sétimo, sexto, oitavo, esse é o objetivo. Aqui no Brasil, às vezes o clube tem elenco para ficar em 12º, mas a torcida quer Libertadores, quer que o time dispute com o Flamengo, com o Palmeiras, com os clubes mais ricos do país atualmente. Você sentiu essa diferença? Como que é aí? Cara, sem dúvida. Essa foi uma das primeiras coisas que eu senti diferença, não só quando eu cheguei aqui, mas no decorrer dos anos, né? Porque aí no Brasil você chega e você não tem esse negócio de vamos jogar o primeiro contra o último e o torcedor ele vai quebrar igual, ele vai falar, eu quero resultado e vai ter que ganhar. O time pode até jogar bem contra o primeiro, mas perdeu, ele vai vir a cobrança e vai falar, fez merda, o time não foi bem, o time não gosta, o técnico não presta, o jogador não presta, e não sei quem não presta. Aí vai chegar outro jogo, o time não ganhou, não, tem que mandar embora. Tem que mudar todo mundo. O futebol brasileiro ele é muito instável por isso. Porque ele quer resultado imediato. Ele quer 1, 2 jogos, se não ganhou, não presta mais. Tem que mudar. 3 jogos, já começa a querer mandar embora. E aqui fora, uma das coisas que eu vejo, as pessoas eles têm um planejamento e ele sabe até onde ele pode ir. Mas isso que eu te falo, não é que ele tem menos ambição ou mais ambição que o brasileiro. Totalmente diferente. Ele tem planejamento, ele sabe do poder aquisitivo, ele sabe que, poxa, o Bordeaux, hoje, a gente não pode ser uma pessoa que vai falar e, tipo, até é uma palavra mais forte, né, idiota, de falar, o Bordeaux é uma equipe que vai entrar para disputar com o Paris Saint-Germain, vai brigar título com o Paris Saint-Germain. Claro, a gente não tem o poder aquisitivo, não tem os mesmos qualidade dos atletas. A equipe do Paris Saint-Germain hoje, dentro do campeonato francês, é a equipe que sobra, ela é obrigada a entrar e ser campeã. Não tem outra pessoa que vai falar que é mentira, o Otávio está sendo... Olha o investimento, olha os jogadores, olha a qualidade técnica. Todos os jogadores são jogadores de alto nível que tem qualidade para jogar em qualquer equipe do mundo hoje. Então, a gente tem que, claro, que entrar contra as equipes, fazer o nosso buscar vencer, mas o poder aquisitivo hoje no futebol, principalmente aqui na Europa, fala mais alto. Você tem equipes que se planejam, que tem uma temporada longa, que são vários jogos, você tem outra atividade que machuca jogadores, você tem que ter um atleta de um banco bom para entrar entrar o outro e mudar aquele jogo, fazer uma partida diferente. Então, como é que você vai competir com essas equipes que têm um poder muito alto? No brasileiro, você vê que tem as equipes que hoje que tem uma diferençazinha de qualidade técnica de um grupo, que nem o Flamengo, sobrou desses 2, 3 últimos anos por causa disso. E fez um elenco muito forte, um atleta de alto nível, conseguiu manter e teve uma rotatividade no grupo muito forte. Não tem equipe igual. E quando começou a fazer outras equipes um pouquinho melhor, Atlético Mineiro já começou a se destacar também. Então, isso é visível, que aquelas equipes que têm um poder aquisitivo de contratar e de fazer um grupo melhor, ela vai sobrar no campeonato a longo prazo, um campeonato que precisa de elenco. Então, a gente sabe que aqui fora as pessoas, elas sabem, entendem o seu espaço, entendem que até onde você pode ir. Claro que tem cobrança também, mas a gente sabe até onde pode cobrar. E apesar disso que você falou, né, Otávio, o Paris Saint-Germain não foi campeão na última temporada, né? Perdeu o título do Campeonato Francês, é o futebol. Às vezes ele tem essas surpresas, né? Que o time de maior investimento, às vezes ele não perde por algum detalhe, acontece alguma coisa, né? Mas é que nem a gente fala, né? A equipe perdeu para o Lille, que o Lille também foi uma equipe que fez um investimento alto. Não igual, mas também fez um investimento alto, que buscou, claro que é consequência você jogar um campeonato longo, pode ser que um ano você não seja, mas dentro de 10 anos, quantas vezes ele não vai ser? Claro. Entendeu? Tipo, 5 anos. Em 5 anos, quantas vezes o Paris Saint-Germain foi campeão da Ligue 1? Entendeu? Tipo, Palmeiras, um exemplo. Palmeiras que tem uma das equipes que fez um elenco um grupo forte, manteve esse grupo forte, continuou mantendo. Nesses 5 anos, quantos títulos o Palmeiras ganhou? O brasileiro, mas ganhou o quê? Ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, aí no outro ano, esse ano não ganhou, mas ganhou no outro. Entendeu? Tipo,
essas equipes que elas são estruturadas, que tem um grupo forte, ela pode não ganhar o brasileiro, ou não pode ganhar o francês, mas ela vai ganhar alguma outra coisa, ela vai ganhar algum outro campeonato. E isso, hoje, querendo ou não, é aquela equipe que tem um poder aquisitivo de fazer um grupo mais forte, alguma coisa dentro da temporada ela vai ganhar. Qual que é o teu planejamento de carreira? Você tem contrato até quando com o Bordeaux? Porque você só jogou no Atlético e no Bordeaux, né? É um jogador raro hoje em dia, né? 2 equipes só, 27 anos. Então, isso é uma das coisas, né, que a gente fala que a maioria dos atletas, eles chegam para cair no clube, cair no outro, vai, não tem tempo, já vai para outro, vem empréstimo. E assim, a minha vida, ela sempre foi. Eu fiz, ó, tenho 27 anos, joguei 3 clubes. Joguei dos 9 aos 14 no CRB, lá de Maceió. 5 anos passei lá, aí depois dos 14 até os 23, eu joguei no Atlético Paranaense. E dos 23, eu tô agora 27 e tenho um contrato até 2022, né? No Bordeaux. Vai fazer agora, do ano que vem, faz 5 anos. Então, assim, sou um atleta que sempre que entro no clube, passo um longo prazo, crio raízes dentro do clube. E isso é cada vez mais raro. E para mim, eu gosto disso. Eu não sou um atleta que gosta de estar caindo no canto, caindo no outro, se adaptando, se adaptando. Eu gosto de criar raízes, deixar meu nome gravado no clube. Sem dúvida, em cada clube desse que eu passei, eu deixo as pessoas sabem quem é o Otávio que passou no Bordeaux, quem é o Otávio que passou no Atlético, quem é o Otávio que jogou. Todo mundo sabe quem é o Otávio. Pode ser que não para fora, mas quem é do clube sabe quem é o Otávio. Então, eu acho que isso é muito importante. Você perguntou, e o seu projeto de carreira, o que é que você está pensando? Claro, eu vou pensar no que, quando eu cheguei aqui, é de fazer voos mais, vai subindo, espero que daqui eu jogar numa equipe que dispute Champions League, que dispute títulos a nível europeu. Então, eu vou continuar plantando, continuar fazendo o meu melhor. Claro que a gente tem os nossos planejamentos e quem guia é Deus, Deus sabe o que é melhor para nossa carreira. Espero que você está daqui pulando para um nível mais alto e conquistando os meus objetivos pessoais e coletivos. Pensa em voltar para o Brasil com quantos anos e volta para o Brasil? Atlético é prioridade? Você já teve proposta para voltar para o Brasil nos últimos tempos? Vira e mexe, às vezes o teu nome dá umas pingadas aí, né? Dá umas ventiladas aí. Tem que às vezes fala, ih, ó, tem o Otávio lá, será que volta? Será que não volta? Pensa em voltar para cá? Quantos anos aí? Ou o objetivo é a Europa mesmo? Então, a gente, quando está no Brasil, a gente quer o mais rápido possível voltar vir para a Europa, né? A gente pensa o tempo inteiro, o jogador do Brasil se destacar, não tem que jogar na Europa, eu quero jogar na Europa. E quando você chega aqui, você quer se adaptar e ficar o maior tempo se destacando, jogando em grandes clubes. E às vezes não, às vezes tem atletas que já pensam, chegou, não, eu quero voltar porque aqui não é o que eu quero, aqui eu não conheço, não sei falar o idioma, não sei a cultura, e não tem vontade de aprender, não quero. E eu, graças a Deus, fui diferente, pude me adaptar super bem, hoje, poxa, me sinto em casa aqui na Europa, aqui no Bordeaux, né, na França. E tem o pensamento de continuar por mais um tempo aqui. Tem o pensamento de continuar buscando voos mais altos, como falei, disputar competições a nível europeu, mundial, de Champions League, disputar competições das maiores ligas, disputando títulos, né? Sim, a gente tem sempre o pensamento, com quantos anos eu vou voltar para o Brasil? Cara, eu pensei sempre na minha vida depois dos 32, 30. Eu não queria voltar, porque nem muitos atletas, volta depois de velho, para aposentar só. Eu não penso em voltar para aposentar. Eu penso em voltar ainda em alto nível, para mim poder jogar no Brasil em alto nível e poder ainda não ficar só ouvindo coisas das pessoas, tá velho, tá. Não, eu quero voltar bem fisicamente. Que a gente não sabe o nosso caminho, às vezes a gente pode voltar na próxima temporada, aparece uma oportunidade, alguma coisa, a gente não sabe, né? Teve algumas propostas já desses anos que eu estou aqui no Bordeaux, algumas que quase que eles decidiram por ele lá e não quero agora, eu tenho meu objetivo, tenho meus planejamentos de continuar um pouco aqui fora. E foi a opção minha ter continuado aqui na Europa. E em termos de voltar, quando for voltar para o Brasil, claro que o Atlético é um dos principais, se não a minha principal clube, que quando voltar vai ser o primeiro que eu vou deixar as portas abertas, porque tem um agradecimento, um carinho pelo clube, por tudo que vivi aí dentro.
e não tem um porquê, né? Com tudo que o Atlético vem crescendo, brigando por grandes competições, sem dúvida será a minha primeira opção quando voltar. Revela aí, Otávio, quem que tentou te trazer? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, quem foi? Cara, no tempo, ó, eu já recebi, quando estava no começo, quando eu cheguei, teve o Atlético, teve o Flamengo, surgiu alguma coisinha, o Palmeiras, mas o que mais chegou quase certo foi o Grêmio. Eles mandaram a proposta, tinha acertado com o Bordeaux no tempo, acho que foi 2018, porque estava nas fases finais da Libertadores, tudo lá, eles deixou quase tudo certo, tinha conversado com todo mundo, e até entre os clubes já tinham acertado o salário, acertado a venda, acertado tudo, e eu falei, não, não quero voltar. E eles ficaram pressionando um tempo ou outro, falei, não, não vou voltar, não tenho esse pensamento de voltar agora, tudo. Não é nada contra clube, não é nada contra aquele momento, mas era porque eu tinha o meu objetivo profissional, que era continuar aqui na Europa, conquistar meu espaço e ter um pensamento de coisas maiores aqui na Europa ainda, e depois voltar para o clube. Claro que se o Grêmio um dia tiver interesse, será um prazer, porque é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, tem uma estrutura, um clube que está sempre brigando por títulos, mas naquele momento não era um momento oportuno para a minha carreira, então decidi continuar aqui fora. E só uma boa aqui. E a seleção brasileira, Otávio? Você quase disputou Olimpíadas, né? Chegou a disputar, chegou a ser convocado, ficou aquele gostinho dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. E seleção brasileira, o que você pensa? Às vezes, né? Pô, eu vou focar Então, aqui, quem sabe uma convocação mais para frente, porque a sua posição é uma posição que ela, digamos assim, ela permite jogadores com mais idade serem convocados, né? Você vê o Fernandinho foi convocado até o outro dia com 34, 35 anos, né? É diferente, geralmente atacantes acabam sendo geralmente mais novos, né? Vai até os 30 ali, você está com 27, tem um bom tempo ainda ali, mas é uma posição difícil ali, né? Tem uma concorrência atual difícil, né? Casemiro e Fabinho ali são dois caras muito fortes, né? Mas também que já estão chegando numa certa idade, né? então, assim, sempre que faço as entrevistas, eles me tocam nessa tecla da seleção e eu sempre respondo, claro, hoje de alto nível, que ele não quer ser selecionado, que ele não quer disputar uma competição, que ele não quer ir para a seleção representar o seu país. Claro que eu tenho sonho, tenho meus objetivos, mas hoje, sinceramente, não é o meu foco principal. Eu acho que a seleção é uma coisa que vem com consequências. Se você estiver se destacando no seu clube, você sendo um principal atleta, você sendo um principal atleta das competições que você venha disputar, sendo de destaque, a seleção é natural que ela venha. Sei que tem outras coisas que influenciam, mas naturalidade é que ela venha. Então eu penso que eu tenho que ser o melhor de onde eu estou, tenho que me destacar, tenho que ser um dos principais atletas da Liga 1, chegar em algum outro clube maior que possa dar mais visibilidade. Mas eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Eu tenho que ser o melhor, tenho que me dedicar para ser melhor volante. E quem sabe, um curto prazo ou não, um longo prazo, eu chegar a representar o país e que, sem dúvida, será uma coisa que todo atleta sonha e busca, né? Que é jogar pela seleção brasileira. Otávio, eu queria te agradecer aí pelo tempo, pelo bate-papo, foi super legal conversar contigo. E deixa a última pergunta. Tinha um apelido aqui que o torcedor do Atlético te chamava, né? Compadre Washington. Você não gostava do apelido? Como que você se lidava com esse apelido? Nada, nada, pô. Eu, tipo assim, eu até não é que não gostava, né? O compadre Washington é um ícone do Brasil, aí, um cara conhecido, mas é que eu achava mais bonitinho que ele, né, cara? Cabelinho e tudo mais bonito, a latinha mais bonita. É, mas a brincadeira faz parte. Mas não ficava incomodado, não. Levava na brincadeira, a rapaziada zoava, brincava pra caramba. Mas isso faz parte. Tanto é que cortei até o cabelo, porque, pô, o Otávio, pô, mais bonito, né, cara? Tá louco. Legal, Otávio, valeu, boa sorte para você aí no campeonato francês que está começando. Valeu, até a próxima. Que isso, eu que agradeço aí, tá? Esse bate-papo com vocês aí. Que Deus possa estar abençoando e tamo junto. Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa dá o grito.